Olá, eu sou o Fausto Ramos e hoje estou aqui para responder algumas perguntas. No quadro do Causofia Responde, eu tenho o costume de responder alguns comentários que as pessoas deixam nos meus vídeos. Isso parece ter gerado uma cultura de pessoas que tentam fazer comentários mais elaborados e interessantes, inclusive para aumentar as chances de aparecer aqui neste quadro do meu canal. Eu lhe incentivo a fazer o mesmo caso vocês queiram. Hoje eu respondo a um comentário da Bianca Weiss, em que ela fala a respeito de correlações e correspondências, comentando num vídeo meu onde eu falo a respeito disso relacionado com a prática da leitura do tarô. Saudações, Fausto! Eu aprendi até aqui, em várias fontes e por experiência própria, que a magia usa os meios mais fáceis, mais diretos, mais objetivos, mais simples para se manifestar. Concordo toneladas com isso e acho mesmo que muitas dessas correspondências facilitam quase nada a vida dos iniciantes. Para mim, só complicam. Acho-as importantes, pois existiram razões para que surgissem e existem outras justificando suas permanências. Mas eu tento facilitar ao máximo minhas práticas ao invés de empregar tempo tentando encontrar afinidade no meio de tantos meandros. Para mim, se não existir espontaneidade, não fica bom. Estudar, conhecer é importante, sim, mas minha intuição é tudo. Corrige-me se estiver errada, por favor. Briana, eu não tenho intenção de te corrigir a respeito disso, mas apenas adicionar os meus comentários aos seus comentários sobre o meu vídeo. É tipo o comentário do comentário, basicamente. E o que eu quero dizer é o seguinte: correspondências mágicas entre sistemas, correspondências cabalísticas na árvore da vida, tudo isso sim é possível de ser amarrado e tem o seu sentido. Contudo, na maioria das vezes, quando uma pessoa vai tentar estudar um sistema novo e ela já automaticamente tenta corresponder a esse novo sistema com coisas que ela vê de correspondência de tabelas sobre sistemas que ela já domina antes, o problema disso é a corruptela dentro da compreensão daquele novo sistema. É análogo à ideia de você tentar, vamos dizer, estudar uma nova língua sempre por meio da tradução. Isso é uma das coisas que no estudo linguístico é muito bem designado e explicado. Se você quer estudar inglês e você só domina o português, não é interessante você estudar sempre, obrigatoriamente, por traduções de textos em inglês para o português, ou tendo alguém traduzindo palavra por palavra, frase por frase, tudo que é dito em inglês para você, para que assim você amarre o significado. Isso acontece porque é compreensível que, vamos dizer, por exemplo, a palavra caneta no inglês é pen. Ao trabalhar sempre por meio da tradução, você vai ter o objeto defrontado na sua frente, do real, e para que você possa pensar no significado deste objeto em inglês, você primeiro vai ter que passar pelo português. Então você vai olhar para o objeto e você vai dizer caneta, e depois do caneta é que você vai chegar à palavra pen. E assim, para retornar da palavra para o objeto significante daquele termo, ou objeto que é, na verdade, sintetiza o significado daquele termo, você vai ter que passar de novo pelo português para chegar novamente ao objeto. Isso faz com que as pessoas pensem mais lentamente no momento de tentar se comunicar em uma nova língua. É o caso das pessoas que você tenta conversar com elas em inglês e você vê que elas travam um tempinho antes de te responder porque elas estão fazendo todo o processo de pegar aquilo que você falou, traduzir para o português na cabeça delas, para assim finalmente entender o que você disse, formular uma resposta em português e assim transpor essa resposta em português para o inglês para finalmente te responder. Isso torna não apenas a comunicação mais dificultada, menos intuitiva, menos natural, mas também dificulta a própria compreensão de aspectos que são culturais e específicos daquela língua. Termos
como a gente costuma chamar de expressões idiomáticas, que só fazem sentido dentro de um contexto cultural específico das pessoas que se comunicam dentro daquela língua, e que não são termos perfeitamente traduzíveis. É possível encontrar correspondentes ou expressões que nós também usamos no inglês e no português, mas não necessariamente com o preciso, exato mesmo significado. E é por esta razão que eu digo que não é legal você estudar uma cultura nova, uma mitologia nova, e já começar com correspondências que você pode fazer dentro da árvore da vida cabalística para dizer que você finalmente compreende aquele sistema por meio da correspondência. Não é dizer que as correspondências não são possíveis, não quer dizer que as correspondências não fazem em algum momento parte do estudo e do trabalho mágico. Até mesmo a tradução tem o seu espaço, o seu local dentro do estudo das línguas. A quinta habilidade a ser dominada dentro do estudo de uma segunda língua é a capacidade de você traduzir de uma língua para outra, até mesmo simultaneamente. Eu já fiz muito isso. Alguns momentos, eu conversando com amigos meus, eles queriam que eu falasse sobre o que estava num texto em inglês que era mais rebuscado, e eu li o texto que estava escrito em inglês, reproduzindo ele automaticamente em português. Assim como eu já fiz o contrário. Às vezes, em algum contexto de sala de aula, que eu estava dando aula de inglês, algum aluno sacava o celular e falava de alguma notícia bombástica do meio da política. E eu queria poder conversar com eles sobre aquilo dentro ainda do espaço de comunicação em inglês. Então, o que eu fazia é pegar a notícia do celular do meu aluno, que está um texto escrito em português, e traduzir automaticamente em inglês para eles o conteúdo daquele texto, para que a gente possa se engajar naquela conversa. Isso é possível, isso é uma competência a ser desenvolvida. A conversão dentro de um sistema de linguagem e outro, dentro de um sistema de significados e símbolos e outro. Mas isso só é possível depois que você já domina os dois sistemas de linguagem. É depois de eu já dominar o português e já dominar o inglês que eu sou capaz de fazer essa comunicação entre os dois ser significativa. É por isso que eu não recomendo a ninguém estudar algo novo por meio de correspondências e correlações. Estude aquele sistema, estude aquela mitologia a partir daquilo que ela se propõe, para que vocês depois criem as suas próprias correlações e correspondências e contrastem isso com as tabelas de sistemas já elaboradas por outros estudiosos do passado. Aquelas tabelas faziam sentido para eles, porque eles desenvolveram essas tabelas. Eles estudaram profundamente esses campos semânticos e simbólicos e cosmológicos, por assim dizer. Então, aquilo faz sentido para quem tem o domínio das duas partes, e não para quem quer começar a explorar e estudar por meio da tabela. Essas são as minhas recomendações. Em questão de intuição ou correlação dentro do trabalho mágico, sim, eu concordo que eu gosto também de trabalhar com aquela concepção de usar aquilo que clica comigo, aquilo que me dá um insight, um impulso mais natural para trabalhar com uma coisa ou com outra. Mas eu não diria que, por exemplo, no trabalho oracular, que você vai utilizar puramente intuição, nem puramente a racionalidade de correspondências simbólicas e semânticas e semióticas. Você vai trabalhar no meio do caminho entre essas duas coisas. Numa correspondência, num trabalho oracular, você vai ler as cartas não simplesmente pelas tabelas de significados e palavras-chave que você decorou, mas pela sua capacidade de construir um sentido para aqueles símbolos, para aquele cabedal de ideias e conceitos que está sendo apresentado para você na leitura, a partir das suas referências de estudo simbólico, semiótico, cabalístico e mágico. É a conjunção entre as duas coisas, e não simplesmente um ou outro. É isso que eu tinha para dizer para vocês sobre esse assunto, galera. Quem quer estudar e aprender um pouco mais sobre magia comigo, com uma instrução mais qualificada, eu sugiro dar uma olhada nos cursos que tem link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Para mais chulapadas inteligentes sobre a prática mágica, mantenha-se nas com Caosofia e até por acaso.